Gente, a gente tá brincando aqui, tem o costume de brincar. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, de uma das palavras só, sobre estimação. Quem tem animal de estimação aqui? Bichinho de estimação? Bichinho, quem? O Mateus tem? Por que o Mateus? Você não tem, né? Você não gosta de cuidar. Ah, tá, você tem do seu irmão. Entendi. Eu quase não tenho em casa. Em casa eu tenho, deixa eu ver. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cachorros, 3 calopsitas. Não, uma cantuína do Palmeiras. Não é convertida, eu acho. Isso aí. E uma maritaca para acordar a gente 5 horas da manhã todo dia. Só Cristo, né? Então, estimação. A palavra estimação, que vem da palavra estimar, ou prezar, ou amar, ou gostar, né? A gente tem várias indicações para essa palavra. Mas tem muita gente que não tem animal de estimação, mas tem pecado de estimação. Sabia que existe isso? Pecado de estimação? Existe, cara. Quantos aqui são salvos? Tem certeza que são salvos? Amém? Pessoal, vou perguntar de novo, vou até virar de novo. Quantos aqui têm certeza que são salvos? Amém. Mas eu garanto, eu falo isso para vocês não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, que todos temos pecados de estimação. Por isso que o título da palavra de hoje é Matando os Pecados de Estimação. Você precisa matar, cara. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você precisa morrer. Vamos, gente, fala, a pessoa que está do seu lado, você precisa morrer. Você precisa morrer, Robert. Vocês estão conseguindo me entender ou está meio enrolado o microfone, Adriel? Está meio enrolado? O que eu preciso fazer, Diego? Fala mais longe assim? Está alto? Baixa um pouquinho então. Baixa um pouquinho do volume. Matando os pecados de estimação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Amém? Aqui fala sobre exatamente isso, sobre... Oi? Pois não? Colossenses 3, 5. Posso ler? Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da ira, peraí, estou deixando o trem aqui, estou me adaptando, tá? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus velhos feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Começa lá no versículo 5, onde a gente leu, primeiro versículo, fala o que? Exterminai, é arrancar. Exterminar é acabar com tudo. Não é se acabar com 99% e deixar 1%, porque esse 1% te leva para o inferno, viu? Esse 1% é capaz de acabar com a sua vida cristã, tá? Então, eu estava falando naquele ponto. Quem tem animal de estimação? O significado da palavra estimação vem de estima, apreço, afeição, consideração, respeito. Eu tô culto, viu, gente? O Aurélio ajuda, tá? Hoje a etiqueta, ela pede até que a gente cumprimente até os animais de estimação dos outros. Eu já vi isso daí. Não sei quem já observou. Você está andando com seu cachorrinho na rua, a pessoa vem. É engraçado que tem uns que vão primeiro no cachorro. Ai, que bonitinho, é seu. Depois que vai, né? É bem assim. O animal de estimação, ele está alcançando o status do ser humano quase. Alguns até mais. Tem animal de estimação que vai no cabeleireiro. Não sei como é que fala, pet shop, né? Mas é como se fosse um cabeleireiro. Gasta mais com o bichinho no pet shop do que com a própria saúde, com o próprio cuidado. E a gente acaba fazendo isso, igual eu estou dizendo no tema da palavra de hoje,
com o pecado. O grande problema que a gente tem é ter pecados de estimação. Tem pessoas que têm pecados de estimação. Você sabe como é que funciona esse lance do pecado de estimação? As pessoas, elas protegem, elas guardam alguns pecados com elas. Alguns pecados com ela. Ela se converteu, ela aceitou Jesus, ela foi lá, xarabacou lá na frente, lá, orou, recebeu, amém. Acaba no culto de sábado, na rede de sábado, a rede de domingo. Ai, como a rede foi maravilhosa. Hoje a palavra que a Joyce deu sábado passado de oração, Deus, eu vou pôr em prática. Eu quero isso para a minha vida. A hora que ele sai ali fora, ele já começa. Às vezes nem sai do templo para fora, já começa, viu? Com os olhares, com as palavras, com as atitudes. E o mais interessante de tudo, gente, é que quando... Eu não sei quem já teve a oportunidade de confrontar alguém aqui quanto a algum erro, não só pecado, mas qualquer tipo de erro, tá? Uma criança. É interessante, quando ela quer permanecer no erro, quando a pessoa quer permanecer no erro, a primeira coisa que a pessoa faz é negar. Não, eu não estou errado. Mas ela sabe que ela está errada. Ou quando ela não nega, ela arruma justificativa para o erro dela. Tem gente que arruma até base bíblica, gente, para o pecado, se é o que vocês querem saber. Ah, mas Jesus bebia vinho, então eu posso. Não, um exemplo. Tem uma igreja em São Paulo, não sei quantos já ouviram falar ou conhecem, tem uma igreja que é homossexual. O pastor é homossexual. Oi? Em Campinas tem uma, né? Eu não sabia. E interessante, você vai falar se eu estou falando mentira ou não. Eles arrumam base bíblica para isso, gente. Mole? Quando você quer fazer as coisas por você mesmo, o pecado que você estima, fazer aquilo que você gosta, e começa a parar de dar ouvido para o Espírito Santo e ouvir só a sua carne, ouvir só você mesmo, você faz isso. Você começa a estimar aquele pecado, você guarda, você leva ele para passear, você leva ele para casa, você vai para onde você for. Você vai ministrar aqui no culto, se você é ministro do louvor, da dança, seja do que for, no teatro. Você vai ministrar, mas você está carregando junto com você, você está levando junto com você. E ofertando no altar, ali junto, o seu pecado de estimação. Então, pessoal, vamos prestar muita atenção nisso. A gente deve matar, você deve matar todo o pecado. Tem gente que protege isso daí. Você chega em casa, depois do culto, igual eu estava falando aqui, vai direto para o pecado de estimação. Interessante, né? Tem uma palavra que eu sempre ouvi. O caráter do homem, ele só se revela quando ele está sozinho. O verdadeiro caráter do homem. Você só é você mesmo, sabia, Jéssica? Quando você está sozinho, na sua casa, no seu quarto. É aí que você se revela, é aí que revela o seu caráter. É aí que os seus pensamentos mais profundos começam a colocar ali na cabeça, começa, né, a fuzilar ali, colocar as coisas em ordem ou em desordem, né? Que é o caso de quem tem esses pecados de estimação. A pessoa chega do culto, ela já olha para o computador e ela fala: vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu vou, Senhor, só no Facebook um pouquinho, não tem nada demais. Daqui a pouco já aparece uma imagem daquele cara sem camisa assim, né, todo, ou daquela menina daquele jeito, né? E aí a pessoa fala: não, eu não posso aqui porque eu sou crente. Se eu dar uma clicadinha aqui, né? Puf. Ai, Senhor, deixa eu apagar a página. Aí volta de novo. Gente, ou é ou não é. A pessoa começa a se apegar à pornografia no computador. Não vai se escandalizar não, porque isso existe mesmo. Isso tem, e eu falo que existe aqui dentro. Que nem eu falo guiado pelo Espírito Santo de Deus, gente. Vocês têm que deixar isso na vida de vocês. Isso existe. Jovem que acaba de sair do culto, não só jovem, geral. Acaba de sair do culto, ele chega na casa dele, ele vai no computador, lá, pornografia no computador. Pornografia em revistas escondidas. Debaixo da cama, põe debaixo lá do colchão, lá, ó. Ninguém vai ver, minha mãe não vai ver. Põe em cima do guarda-roupa, não sei. Vou até parar de dar ideia aqui, né, Beto? Estou dando ideia. Né? Não, é verdade, gente. Palavrões. A pessoa, ela vai conversar com as pessoas. Enquanto ela está aqui na igreja, mãozinha no bolso ali, na rodinha conversando. Ai, amém, que lindo, né? Que maravilha, glória a Deus, Deus te abençoe. É uma linguagem cristã. A hora que ela vai no meio das outras pessoas, ela toma duas posições. Ou ela se cala, né? Eu não vou falar, mas eu também não vou me revelar, né? Ou ela se omite, ou de repente ela já entra na dança, dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. Não tem ninguém, né? Aqui não tem ninguém. Ou seja, Jesus ou o Espírito Santo não é ninguém, porque a pessoa deixa de lado e começa a praticar as mesmas coisas que os outros que estão do lado dela. Palavrões. Masturbação. Gente, isso acontece. Deixa isso de lado, se liberta disso. Pelo amor de Deus. Pensamentos imorais. Prostituição. Adultério. A prostituição, gente, a prostituição, ela não é somente o fato de você ir lá com um garoto de programa, uma garota de programa, manter uma relação sexual ali, se prostituir. Não.
A prostituição é você negociar as suas coisas, os seus princípios de Deus por qualquer um desses pecados aqui. Isso também é prostituição. A palavra ela fala que se a pessoa estiver passando, você só olhar com um olhar de cobiça, mas eu não fiz nada, eu só olhei. Querido, dependendo do seu olhar, já foi como se você tivesse ido para a cama com a pessoa. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra que fala. Estou falando mentira? Estou falando alguma mentira aqui? Lê a palavra que você vai saber se eu estou falando a verdade ou não. A palavra fala assim: o adultério. Bom, abre a palavra lá, abre a Bíblia lá, em Tito 1, 15 e 16. Tito 1, 15 e 16. Eu vou lendo aqui, você vai achando aqui, querido, para a gente correr e não se demorar muito aqui. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência já estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Olha só que interessante, eu vou ler de novo, 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes e réprobos, ou reprovado, né? Para toda obra, para toda boa obra. Olha só, pesado isso, hein? Eles afirmam que conhecem a Deus, a pessoa afirma que conhece. Você conhece Jesus? Amém. Igual eu perguntei aqui, quem tem certeza da salvação? Amém. Todo mundo levanta a mão. Só que pelas atitudes você mostra que você é totalmente o contrário. A atitude sua você não vai mostrar aqui dentro da igreja, na hora que você está conversando comigo, com o Beto, com a Joyce, com a Tati, com seus pastores, com seus líderes, com seus irmãos aqui dentro. A sua atitude verdadeira de cristão, a sua postura verdadeira de cristão, você vai mostrar na sua casa. O relacionamento com seus pais, como que você trata os seus irmãos, como que você trata a sua mãe, seu pai, como que você se porta diante das pessoas que estão aí no mundo, diante das pessoas que te assediam, porque nós somos assediados dia a dia. Isso é fato. Com o pecado, com pratos, com as pessoas. Aí, quem estuda aqui? Quem faz faculdade, estuda, faz alguma coisa aqui? Quem estuda? Quem trabalha? Gente, é assediado no dia a dia. A gente é assediado. E eu falo para vocês, na empresa lá, eu toco a empresa junto com o meu sogro, eu coordeno uma empresa junto com o meu sogro. Eu não sou somente funcionário da empresa, mas eu gerencio a empresa lá. Eu tenho que chegar nos caras, porque não é somente porque eu dou essa liberdade, de forma alguma. Pelo contrário, eu corto. Só que se eu entrar na onda dos caras, meu amiguinho, a minha postura eles já sabem. Sexta-feira lá, a Tatiane conhece, vai saber até qual motorista que eu estou falando. Ele chega, ele já vem com a mãozinha no bolso assim, ó, aquele jeitinho dele. A hora que ele começou com a piadinha dele, ele falou: opa, peraí, deixa eu parar, o Kleber não gosta. Amém, é isso que tem que ter mesmo. Se você acha que eu não gosto, é isso que você tem que pensar. Você tem que saber da minha postura. Você tem que saber que eu não gosto, você tem que saber que eu sou contra. Piada suja. Se de repente você falar: mas eu não conto, Kleber, eu não fiz nada de errado, eu não vou desprezar. Mas você empresta o seu ouvido para o diabo lá, ó. Você empresta o seu ouvido para a pessoa que está do seu lado. Gente, postura. Você tem que ter uma postura de cristão. Ou você é, ou você não é. Esse 1%, como eu te falei, pode te levar para o inferno. Pode e leva. Tá? Interessante. A pessoa, ela racionaliza. Igualzinho eu estava falando agora no começo. Ela começa a racionalizar e inventar desculpas para o pecado. Ela tem desculpa para o pecado, tem desculpa para tudo. Ô filho, por que você foi namorar aquele cara lá? Por que você foi fazer aquilo? Ah, pastor, eu fui porque eu procurei você, eu te liguei, mas você não me atendeu. Gente, pelo amor de Deus, né? Por que você foi fazer aquilo? Ah, eu procurei ajuda, ninguém quis me ajudar, ninguém quer saber de mim, ninguém... Gente, a pessoa sabe que está errado. Ela sabe que ela não deve fazer aquilo, mas ela procura apoio, procura desculpa. Igual eu falei, procura até base bíblica. Se ele odiar, ele vem aqui e ainda prega que o princípio dele está correto ainda. Viu? Ela começa a inventar desculpas. Em Provérbios 30, 20, não precisa abrir. Se você quiser abrir, pode, mas não precisa. Em Provérbios 30, 20, fala assim, ó: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz: eu não pratiquei iniquidade. Ou seja, a mulher adúltero faz o quê? O que adúltero faz, né? Adúltero faz o quê? Adultera. Então, quer dizer, ela come, aqui ele está falando disso, ela pratica o ato que ela quer praticar, né? O adultério, ela limpa a sua boca, está falando como metáfora. E diz: mas eu não fiz nada de errado. Não tem nada de errado. Hoje aí o mundo, o sexo é uma coisa tão
tão banal, né? Virou banal, virou comercial, virou tudo. Que a pessoa que não pratica sexo aí fora do casamento, ela está por fora. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Quando eu fui falar que a minha primeira mulher foi minha esposa, o pessoal começou a dar risada. Mas com quantos anos foi isso, cara? Eu falei, eu casei com 22 e ia fazer 23. A única mulher que eu conheço na minha vida é minha esposa. Eu fui conhecer minha esposa no casamento. Você está de brincadeira, né? Eu falei, bom, gente, eu não preciso provar nada para ninguém, mas foi uma escolha que eu fiz e não me arrependo em nada da escolha que eu fiz. Eu falo isso em qualquer lugar, né, gente? Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Me guardar para Deus, me guardar para o Senhor. Amém? Se guarde para o Senhor. O trem está travando aqui. Receba. Beto, vem cá, socorre. Travou mesmo. Gente, aí a pessoa começa a arrumar desculpa. Socorre mesmo, Beto, é verdade. Ele está achando que eu estou brincando. A pessoa começa a arrumar desculpa para pecar. Ela começa a arrumar desculpa. Aqui, ó, Beto. Coisou. A pessoa começa a arrumar desculpa para pecar. Ela começa a sair daquilo que Deus tem para a vida dela e arrumar base bíblica. Ela começa a arrumar base bíblica. Ah, não, mas eu não estou errado. Não, Obrigado, Beto, o que você fez? Tá bom, obrigado. Ela começa a arrumar desculpa para pecar. E ela começa a buscar fontes aí para pecar. Arruma aliado, gente. Interessante. O cara não quer pecar sozinho. Ele não quer ir para o inferno sozinho, né? Ele tem que arrastar um com ele. É mais fácil. Porque até a Bíblia diz, é mais fácil serem dois do que um, né? Vai arrumando base bíblica que vai indo embora. Galera, diz na Bíblia lá, nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Isso aqui está escrito em Hebreus 13, que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Eu vou fazer algumas citações aqui, se você quiser ir anotando. Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Esse negócio de antes exortai-vos é interessante, né? Ou exortai-vos uns aos outros, você corrigir uns aos outros. Eu na perua que eu levo de manhã, tá certo, a maioria é adolescente, tem algumas crianças ali também. Eu levo 17 crianças, 17 pessoas ali. Varia de 12 até 16, 17 anos, no período da manhã. Tem uns 4 ou 5 crente, como é que fala? Crente 007. Eu sei que eles são crentes, viu? Mas eles não sabem que eu sei que eles são crentes. Mas todo mundo lá sabe que eu sou crente. Lá eu vou ouvindo, eu já falei pro Beto. Os caras vão ouvindo o Thales Roberto, sem gostar. Mas que é esse cara de novo? Todo mundo já sabe. Deus da minha vida, de trás para frente. A maioria não é crente, tá? Todo mundo sabe. De trás para frente lá. Deus da minha vida, já sabe, eu escolho Deus, já sabe. E não é só isso, não. Vai ouvindo lá as irmãs, tudo lá, como é que chama? Heloísa Rosa. Eu ponho todas essas coiseiras lá. E eles vão ouvindo, vai quebrantado até alguns lá. Tem uma menina que estava comigo lá na frente, ela falou, ai, olha só, católica, tá? Nada contra o católico, pelo amor de Deus. Estou falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus, tocando na vida das pessoas através das suas atitudes. Ela estava no banco da frente comigo lá, e eu colocando aquela música lá do Thales, eu sou dos 3, né? Deus, eu te amo, não te troco por nada. Ai, eu senti um arrepio tão gostoso aqui, que parece que arrepiou até os pelinhos do ouvido aqui arrepiou. Aí eu senti como se tivesse alguém vindo perto de mim. Que coisa gostosa, começou a chorar. O que é isso aí? Eu falei, é Deus. Eu falei, você não conhece? Deus? A presença de Deus você não conhece? Oi, Beata. Beijo. Você não conhece a presença de Deus? Isso aí é a presença de Deus. Aí a galerinha do fundo já começa a fazer assim, né? Eles vão sentando pro banco da frente, vai saindo, vai subindo. Tudo para ouvir o que eu vou falando. E é engraçado que ela é líder. Ela é líder na igreja dela, ela trabalha com jovens lá. Aí eu falando sobre a história de Davi, eu falei, e Davi... Quem foi Davi? Quem foi? Sabe, legal. Quem foi Davi? E aí, mas uma coisa que eu achei muito interessante na vida dela, onde eu quero chegar com tudo isso? Aí tem uma menina que senta eu, mais 2 meninas, uma de 13 para 14 anos, e essa outra senta na ponta assim, e a outra galerona atrás. E aí ela veio, essa outra menina, acho que chama, não vou lembrar o nome dela agora, mora na Vila Zenha lá. Essa outra menina, ela falou, sabe que eu acho estranho, meu pai não me deixa fumar, meus irmãos tudo fuma, todo mundo bebe, e meu pai está pegando no meu pé, 14 anos, 13 para 14, não deixa eu fumar dentro de casa, não sei o que. Eu comprei um
Narguile. Eu comprei um narguile. Eu não sei falar, gente. Desculpa, não conheço essas coisas. Pô. Comprei um narguile. Desculpa. Comprei um narguile. Meu pai deixou eu comprar um narguile. O narguile pode, né? Gente, isso aí nada mais é do que a vontade de satisfazer o desejo que ela não pôde fazer lá, ela vai satisfazer de outra forma. E aí ela arruma uma desculpa, claro. Mas não faz mal para a saúde. Mas não tem nada de errado. Mas... E aí, é interessante, eu falei, eu quero ver a postura dos crentes que está perto dela. O que eles vão falar para ela? E ela ficava assim, mas procurando aliado. Só faltava perguntar, gente, está errado? Né? E aí todo mundo lá, assim... Eu falei, eu não vou falar nada, eu quero ver. Ela sabe que eu sou crente, ela sabe da minha postura. Ela sabe que se eu perguntar, ela fala, não, né? Um monte de coisa eles perguntam. Aí ela perguntou... Aí antes que ela acabasse de formular a pergunta, a outra que estava do lado lá, que eu falei para vocês, católica, chegou... Você tem que criar vergonha na sua cara, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar as coisas de Deus, você tem que deixar essas coisas de lado. E começou a fazer. E a menina foi mudando assim, foi falando, por que você está falando isso para mim? Eu falei, tá vendo? Ela está evangelizando a menina e está quase ganhando a menina, está quase consolidando. E os crentes lá assim, um cara de vergonha, né? Só faltava se enfiar debaixo do banco. Gente, postura. Eu recebi uma palavra hoje, de um irmão abençoado. Ele falou assim para mim que a palavra de Deus... eu vou lembrar o sentido da coisa aqui, não vou lembrar as palavras que ele usou, mas que a palavra de Deus não tem que ser aquilo que eu falo, mas tem que ser aquilo que eu vivo. Eu tenho que ser a palavra de Deus por onde eu andar, amém? Eu tenho que ser a palavra viva de Deus, e é isso que tem que ser. Mas como é que você vai conseguir ser palavra viva de Deus? Como que você vai conseguir ser testemunho de vida, se aonde você anda você não dá testemunho? Se por onde você anda as pessoas conhecem e sabem que as suas atitudes são iguaizinhas às delas? Como que você vai fazer diferença? Como é que você vai ganhar, cara? Como é que você vai... Agora vamos do zero, não vou nem falar de ganhar. Como é que você vai para o céu, velho, desse jeito? Amados, exorto-vos. Aqui os desejos carnais guerreiam contra a alma, tá? 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros. Por que como peregrino e forasteiro? Como se você não conhecesse. Quer dizer, você conhece a lei, mas eu vou te exortar como se você não conhecesse de nada, porque parece que tudo que eu te falei você não entendeu. Não entendeu. É bem isso que ele está falando aqui na palavra. Exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. A malícia matará o ímpio. Está escrito lá em Salmos 34:21. Salmos 34:21. Você pode ir anotando só, não precisa abrir não, tá? A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. Assim morreu Saul, por causa da infidelidade ao Senhor. É interessante, Saul foi um cara lá que, eu creio assim, não era o rei que Deus tinha escolhido para Israel, mas era o rei que Israel tinha escolhido lá. Mas era um homem de Deus, conhecia a palavra, entendia da palavra, conhecia sim, não adianta falar que não conhecia, porque Saul conhecia a palavra, ele entendia a palavra, e se tornou rei de Israel. E ele, como rei de Israel, é engraçado, que chegou um determinado momento da vida dele, que ele foi consultar uma adivinhadora, ele consultou até uma adivinhadora. Gente, mas e aquele Deus que ele viu fazer maravilhas, e aquelas coisas que ele viu acontecer em Israel? Tudo ficou de lado. Está escrito em 1 Crônicas 10:13. Ele foi consultar uma adivinhadora. Aqui outro detalhe, Provérbios 11:9. Provérbios 11:9. Quem sai em busca do mal, corre para a morte. Quem sai em busca do mal, corre para a morte. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava citando até agora o que acontece, né? O que você busca e sua consequência. Esteja certo. Está escrito em Provérbios 11:21 isso aqui, ó. Esteja certo que os ímpios não ficarão sem castigo. A palavra fala bem assim: ai de vocês. Esse ai aqui é pesado, viu? Vocês nem imaginam o que é esse ai de Deus falando. Ai de vocês que anseiam o dia do Senhor. O que pensam vocês no dia do Senhor? Aqui está falando daquelas pessoas que eu não vejo a hora da volta de Jesus. Que, como eu perguntei no começo, tem crente aqui? Amém. Tem salvo aqui? Amém. Quem quer ver a volta de Jesus? Amém. Gente, vocês não sabem o que é isso. A palavra está falando aqui: ai de vocês que esperam o dia do Senhor. E ainda questiona: o que você pensa que é o dia do Senhor? Será dia de trevas. O dia da vinda de Jesus, isso aqui. Será dia de trevas
e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como se alguém entrasse em sua casa, encostando a sua mãozinha ali na parede, fosse picado por uma serpente. Olha que exemplo simples, né? Do que será esse dia. Está escrito em Amós 5, 18 a 19. Continuando aí em Amós 9, 2, Deus fala assim, ó, não adianta você fugir. As palavras de Deus são bem essas. Não adianta você fugir. A consequência do que você está plantando hoje, você vai colher no dia que eu voltar. Ele fala bem assim: ainda que você escave até as profundezas, ou seja, ainda que você esconda no mais fundo da terra, ele fala, a minha mão irá tirar você de lá, para poder fazer a justiça. Se você subir até o céu, de lá te farei descer. O salário do pecado você já sabe, gente. A palavra fala em Romanos 6, 23. Olha só, voltando aqui para esse tópico que eu estava falando, sobre a vinda de Jesus, sobre o dia que Jesus voltar. Feche seus olhos por um minutinho. Não dorme não, tá? Fica esperto aí. Tenta imaginar você chegando do seu trabalho, você chegando da sua casa agora da sua faculdade agora na sua casa, ou chegando até mesmo do culto aqui, ó, da rede. A hora que você abre a porta da sua casa, mãe, cadê você? Cadê a mãe? Não está. Vai no quarto do irmãozinho, cadê? Da irmãzinha, cadê? Vai ligar para o pastor, ninguém atende. E aí você se dá conta que a vinda de Jesus já aconteceu e você ficou para trás. Que a vida de Jesus já aconteceu e você ficou para trás. Ficou para trás por quê? Por que ficou para trás? Por causa do maldito pecado de estimação. Por causa daquele 1% que você não quer se despir. Por causa daquela porcaria que você vê na internet todo dia. Por causa das coisas que você tem deixado de lado. Que é buscar a palavra de Deus. Manter uma vida diária de oração. Manter uma busca constante. Foi só isso que te deixou para trás. Abra os olhos. Eu acho que não ia ser bom. Acho que não ia ser legal. Acho que não vale a pena você negociar princípios. Acho que não vale a pena você negociar as coisas de Deus só para ter um pecadinho de estimação ali, só para ter desculpa daquilo que você quer fazer. Tem muita gente que gosta de pecar, mas tem gente que não gosta, mas também não quer abrir mão. É interessante isso aí, é uma luta meio louca. O cara não gosta de pecar, ele sabe que pecar está errado, ele sabe que aquilo que ele está praticando está errado, mas ele não quer abrir mão. Porque vamos falar sério, aquilo que alimenta a carne é gostoso, cara. Daí dá uma olhadinha. É verdade. Aquilo que alimenta a nossa carne é gostoso. É gostoso se alimentar a carne. Faz bem em termos, né? Mas quando isso acontece, você só cede porque você não alimenta espiritualmente, você não fortalece o seu espírito. Quando você se fortalece o seu espírito, quando você tem a presença de Deus em você, quando você tem a vida de Deus em você, esse pecadinho aí não faz diferença. Você pisa nele, você chuta ele para longe, você fala, você não me domina mais. Você não me domina mais. Você não vai bater de frente com ele, tá, cara? Se você bater de frente com o pecado, você vai perder. Isso não tenha dúvida. Mas você tem força para fugir. Você tem força para dizer não. Você tem força para olhar para a tentação e falar, não, nessa eu não caio mais. Não vale a pena eu negociar Jesus. É interessante aquele ponto que eu estava falando ali, ó. A pessoa ela olha para o lado, naquele momento em que ela está sozinha, que ela vai pecar, ela fala, mas meu pai não está vendo, meu líder não está vendo, né? Ninguém está vendo. Então, o que você quer de Deus, cara? O que você quer do Espírito Santo? Ele não está vendo, ele não vale nada para você. Ele está perto de você, mas você não respeita nem o Espírito Santo. Você não deixa de fazer nem por amor a Ele. Você faz aquilo que você está pecando porque você gosta de pecar. Você só não assume isso, mas você gosta de pecar. Só que a palavra fala, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Portanto, mate o seu pecado de estimação. Você deve matar os pecados de estimação. Você tem que crucificar a carne. Eu vou citar um exemplo aqui. Não que esse cara foi um exemplo de vida, mas eu vou usar a frase dele como exemplo para mim. Lampião, cangaceiro. Quem já ouviu falar do cangaceiro Lampião aqui? Lampião, cangaceiro. Ele falava muito assim, ele usava uma frase: eu vou matar até morrer. É frase dele isso aí. Vou matar até morrer. Eu acho que essa frase é bem louca para a gente usar agora. Não, pelo amor de Deus, o Kleber está pegando Lampião agora, né? Lampião capítulo 1, versículo 2, está dizendo assim, está amarrado. Mas você tem que matar o pecado até você morrer. Você tem que crucificar a sua carne até você morrer de verdade. E até o dia da sua morte, até o dia da vinda de Jesus. Você tem que se crucificar. Você tem que falar não.
mesmo que doa, mesmo que você não queira, mesmo que você não está tendo força, foge, meu, sai da situação, sai dali, corre. Um exemplo bem claro foi José no Egito, né? José no Egito. Quem ouviu a pregação do pastor Lucinho terça-feira? Quem assistiu na net? Ele ainda citou esse exemplo. Ele falou bem assim, como foi que ele falou? Ele falou, jovem, fugindo de sexo? O cara correu do sexo, é isso mesmo? Ele falou que se fosse no dia de hoje, isso ia dar na televisão, cara. Isso ia passar na televisão. A mulher do cara lá do Potifar, que não devia ser qualquer coisa, devia ser um baita do mulherão, eu imagino, sei lá. Né? Era bonita, Beto? Será? Acho que era. O Beto falou que era tipo a Joyce. Ai. Beto, abraça. Então, e ele fugiu, cara. A mulher chegou, o que ele fez? Fugiu. Meu, eu vou olhar pra cara de uns camaradas aqui. Sei não se esses caras fugiam. Eu acho que o cara olhava pra cada e falava, essa eu pegava. Se tivesse uma foto da mulher de Potifar que ele olhava, essa aí, acho que valia a pena, né, Senhor? Será? Depois eu peço perdão. Cara, você tem que fugir. Você tem que fugir. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você tem que fugir do pecado. Você tem que, como Eliseu, rejeite a recompensa. Eu vou fazer algumas citações aqui. Depois você lê em casa. Por favor, leia mesmo, tá? Coloque em prática isso que a gente está fazendo aqui. Eu não sei quantos colocaram em prática a pregação da semana passada sobre oração. Sobre somente aquele, ai bom dia Jesus e fui, tchau. Mas eu garanto que isso tem feito a diferença também na minha vida, tá? Tá, a Isa falou que tá. Rejeite a recompensa assim como Eliseu, está escrito em 2 Reis 5,16. Rejeite o mau conselho, assim como Jó. Jó 2, de 9 a 20. A palavra fala em Jó. Jó era um cara, ele não era um Zé Ninguém não, ele era o cara mais rico do Oriente. Era o cara que tinha tudo. Pensa assim, tudo que um cara pode ter. Tudo. Pois não. 2 Reis, deixa eu voltar aqui para ela ver. 2 Reis 5,16. E Jó, a partir de Jó é Jó 2, de 9 a 20. Tá? Rejeite o mau conselho. Jó, ele tinha perdido tudo. Tudo. E mais um pouquinho de tudo. Porque o cara era tipo o Bill Gates hoje, né? Vamos colocar assim. Só que ele tinha Deus. E ele sabia que tudo que ele tinha veio de Deus. A palavra fala que ele tinha 10 filhos. Ó, pouca coisa, né? Ele perdeu os 10 filhos. Ele perdeu a casa. Deu uma ventania, deu uma coisa louca lá, um terremoto, a casa caiu, matou os 10 de uma vez. Ele perdeu tudo que ele tinha, gente. Bens, gados, dinheiro, fazenda, tudo. Só ficou ele e a velhinha dele. E ele com um monte de doença ainda, tudo bangrosado, né? A palavra fala que ele se coçava com um caco de telha. Olha só, coceirinha. Acho que nem unha tinha mais. Tanta lepra. Aí a mulher dele vira para ele e fala o quê? Qual é o conselho que ela dá? Quem lembra? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele aceitou o conselho dela? Não, ele falou. Você fala como uma doida, né? Você fala como uma louca. Isso é uma outra palavra, né, irmã Joyce? Isso aí ela tá ligada que eu estou falando. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ele falou, não, você fala como uma doida, como uma louca qualquer. Tudo que eu tenho veio de Deus. Eu vim nu para esse mundo, eu vim pelado. E se eu tiver que voltar pelado lá para os braços de Deus, eu vou voltar. E se Ele quiser me devolver, Ele vai devolver. Se Ele não quiser dar, Ele não dá. Amém, Ele vai continuar sendo Deus. Quer dizer, a qualquer custo, a fé dele não foi negociada. Ele não se prostituiu. Ele não trocou por causa de um pecadinho, por causa de alguma coisinha. Ele poderia muito ter falado para Deus, virado para Deus e falar, Deus, largou assim, leva logo, já que você tirou tudo. E ainda podia falar, mas não falei nada demais, Senhor. Não. Ele louvou a Deus ali na situação onde ele estava. Ele virou para Deus e falou, eu vim assim, e assim, se Deus quiser me levar, eu vou levar. Fuja das paixões malignas da juventude. 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. Fala bem assim, para você fugir das paixões malignas da juventude. É interessante que ele fala aqui paixões malignas, não fala paixões malignas da velhice, paixões malignas, ele fala da juventude. Por quê? O jovem é assediado, velho. O jovem é a força, né? Então o diabo, ele sabe da força que você tem, sabe que você é um potencial. Ele quer te derrubar. E tem muita gente que aceita, né? Usa o potencial que tem para o mal. Cite a palavra como Jesus. Para você citar a palavra, você tem que conhecer a palavra. Você tem que buscar.
Você tem que ler, você tem que ter conhecimento. Jesus, ele estava 40 dias já de jejum. Não foi 40 horas não, tá? Foi 40 dias. Ele estava de jejum. E ele saindo ali, a palavra fala que ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então você está me dizendo que o Espírito Santo de Deus conduz para a tentação? Você vai entender não só nesse texto aqui, mas no próximo que eu vou ler, que ele conduz para te testar. Ele já sabe do que você vai fazer ou não, mas ele quer testar, quer te dar um voto de confiança. Ele conduziu Jesus para ser tentado. E Jesus foi tentado por Satanás e ele venceu Satanás como? Na palavra, citando a palavra. Ele, como Jesus, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele tinha toda a autoridade para, na primeira palavrinha que o diabo for falar para ele falar: ó, sai daqui, eu não quero você perto de mim, vai e volta para o inferno lá, seu capeta louco. E já era, e acabava tudo ali. Mas ele citou a palavra para que você também vivesse isso como exemplo, para que você também tivesse isso como exemplo. Tem gente aqui, eu garanto para vocês que tem gente aqui que nem a Bíblia abriu essa semana, não viu, não sabe, não conhece a palavra. Se passasse por uma experiência dessa, ia ligar para o Beto, sei lá, pastor: Senhor, o diabo, socorro, né? Não ia ter palavra para falar. E você pensa que isso acontece? Você acha que o diabo vai só se materializar para falar para você? Para te enfrentar? Não. Isso acontece no dia a dia, com as pessoas que te cercam, tá? Às vezes falta você citar a palavra. Você pode até de repente não saber o endereço. Eu tenho muita dificuldade com o endereço, confesso, em guardar o endereço. Mas eu falo: está escrito. Nem Jesus falou o endereço, ele falou: está escrito, né? Então eu vou seguir o exemplo dele. Achei uma base também. Fuja das paixões malignas da juventude, 2 Timóteo 2,22, já falei. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Quando eu estava falando que as pessoas são tentadas, e que às vezes Deus permite que elas sejam tentadas para fazer um teste, tem uma palavra, eu não vou lembrar também o endereço para variar, mas fala sobre os recabitas, descendência de Recabe. Se eu achar aqui até o final, eu falo para vocês anotarem e lerem. Pesquisa lá, o Google tem tudo hoje, até a palavra dos recabitas, deve ter, não é possível. Os recabitas eram descendentes de Recabe, que era de uma das 12 tribos de Israel. Deus tinha dado uma ordem. O povo já nem lembrava da ordem, nem o sacerdote acho que lembrava mais dessa ordem. Mas Deus falou assim para o sacerdote: vai lá nos filhos de Recabe, traz eles aqui para o templo um pouquinho, põe eles numa salinha separada lá em cima, leva eles lá para um bate-papo. E aí na hora que você estiver nesse bate-papo com ele, você pega 5 copinhos, põe os 5 copos lá, espalha, e pega do melhor vinho e entorna lá para eles, dá para eles beber. Eles podiam muito bem falar: peraí, foi o sacerdote, que é um homem de Deus, né? Foi o pastor da igreja que me levou para uma salinha e deu para me beber, e não é pecado, né? Eles viraram para o sacerdote, eles falaram assim para o sacerdote, falaram: não, você me desculpa, mas a gente não vai beber isso. A gente não vai beber porque a gente tem uma aliança com nossos pais, a gente tem uma aliança com Deus, a gente tem uma aliança e a gente não vai retroceder nisso aí. Você achou, Beto? Eu gosto do Beto, cara. Você tem também isso aí? Deixa eu ver, Jeremias 35, 2. Vai à casa dos recabitas, está escrito assim, ó, e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, ó, não foge em nada do que eu falei. Eles oferecem vinho a beber. Então tomei a Jaazinas, filho de Jeremias, filho de Abisinias, e a seus irmãos e a todos os seus filhos, e a todos as casas da casa dos recabitas, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copo, e disse-lhes: bebei vinho. E a casa dos recabitas disse a Jeremias, o profeta, falou assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecesses o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardando todos os seus mandamentos, e fazendo tudo conforme vos ordenou. Beto. Ô Beto. E fazendo tudo conforme vos ordenou. É isso mesmo, já acabou, era isso aqui. E aí ele fala, não acabou não, acho que para mim. Obrigado. Fica aqui comigo, Beto. Você vai ficar aqui junto comigo? No final de onde você estava coisado. Isso aqui, ó. Quero ler daqui para frente. Obrigado, Beto. Fala obrigado, Beto. Fala obrigado para ele. Obrigado, Beto. E sucedeu, pois, que no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, na parte do Senhor. Não era isso não, Beto. Mas, enfim, resumindo.
Eles não negociaram princípios. Eles não negociaram os princípios. Ainda que o sacerdote levou eles para essa câmara, ofereceu para essa câmara, deu vinho para eles beberem, falou: pode beber, gente, eu estou falando, toma aí, né? Jeremias, cara, foi Jeremias que fez isso. Eles falaram: não, a gente tem uma aliança com o nosso Deus, a gente tem uma aliança com o nosso pai, a gente tem uma aliança com a nossa tribo, a gente não vai negociar os nossos princípios, nós não vamos negociar os nossos princípios, mesmo que você, sendo sacerdote, esteja falando. E o que Deus fez? Isso poderia ter ficado ali na salinha e morrido o assunto. Deus levou eles para frente de Israel, exaltou eles diante de todo Israel, falou: olha lá, está vendo aqueles 5 lá? Aqueles 5 que você separou? Aqueles 5 lá são os únicos que guardaram os meus mandamentos. Aqueles 5 são os únicos que guardaram tudo que eu falei para guardar. E não entornaram vinho, não beberam vinho, porque foi a ordem que eu dei para que eles fizessem. Enquanto vocês, as outras tribos aí, nem sequer me obedecem. Portanto, tudo aquilo que eu falei contra, sobre maldição, na minha palavra, vai vir contra vocês por causa da desobediência. Porque vocês dizem que são meu povo, vocês dizem que me conhecem, mas na verdade vocês não sabem nem quem eu sou, e vocês mostram isso com as atitudes de vocês, com as desobediências de vocês. Para você vencer o pecado, cara, você tem que enfrentar ele na força do Senhor, assim como Davi fez ao enfrentar Golias. Davi, ele fez as coisas não na força dele, não na força do braço. A gente está vendo o pastor falar sobre Golias já faz alguns... Davi e Golias já faz alguns cultos já, né? Já fazia alguns cultos. Davi, ele enfrentou fazendo aquilo que ele sabia de melhor. O cara era bom na funda, meu. O cara era bom no estilingue lá, naquele treco lá, na pedrinha, nas coisas. Ele não escolheu aquilo por acaso. Saul deu a armadura para ele, vocês já conhecem a história. Deu espada, deu tudo. Ele falou: isso aqui eu não sou bom nisso aqui, eu vou deixar isso aqui de lado. Eu vou usar o que eu sou bom, eu vou no nome do Senhor, e eu vou vencer aquilo que está me desafiando, aquilo que está querendo vencer. Você tem que usar aquilo que você é bom. Você tem que usar aquilo que você é bom para o Senhor, para fazer as coisas para o Senhor. Eu vou trazer agora para o nosso contexto aqui, vamos contextualizar essa palavra. Eu acho assim, eu também sempre tive isso no meu ministério. Eu acho que quando você está buscando as coisas de Deus, quando você está trabalhando para Deus, quando você está trabalhando na igreja, quando você está fazendo a obra de Deus, tudo se torna mais fácil, inclusive buscar a Deus. É mais fácil, é mais motivante. Meu, tem tanto projeto na juventude, cara. Ah, mas não está funcionando. Será que está funcionando? Não sei, eu sei que tem que responder. Não está funcionando porque eu não estou. Ou eu não estou funcionando. Se envolva com projetos. Tem, para quem gosta de dança, tem projeto de dança, tem projeto de evangelismo, de impacto, tem teatro, tem música, tem tudo. Se envolve, cara. Se envolve, busca as coisas de Deus. Vai buscar as coisas de Deus. Deixa o mundo de lado. Fala não para o mundo. Tenha força para poder fazer isso daí. Isso contextualizando na nossa vida, tá? E você deve orar. Você deve orar. Você deve manter uma vida diária de oração na palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu acho que matar os pecados de estimação exige que a gente tenha disciplina, exige que a gente tenha força, exige que a gente tenha discernimento do Espírito Santo para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que deixar de ser criança espiritual. Eu acho que está na hora de a gente deixar de lado o título crente ou cristão e começar a viver uma vida cristã de verdade. Está na hora de você começar a dizer um basta para o pecado que você tem vivido. Está na hora de você dizer um basta para a pornografia que você tem vivido. Está na hora de você dizer um basta para o sexo ilícito. Está na hora de você dizer um basta para aquilo que tem te trazido discórdia, para aquilo que tem te trazido maldição para a sua vida e para aquilo que vai te levar para o inferno se você não mudar de vida hoje. Se você não mudar de vida hoje, você não sabe o que vai acontecer com você na hora que você sair daqui. E eu não estou falando isso para te meter medo não, cara. Eu estou te falando isso porque o Espírito Santo quer te dar mais uma chance hoje de você mudar de vida. Ele quer te dar mais uma chance hoje de você sair dessa vida que você tem vivido e viver uma vida cristã de verdade. E você ser a palavra de Deus aonde você for. De você ser a palavra de Deus aonde você andar. De você ser luz na sua casa. De você ser luz quando você está sozinho. De no momento que você está sozinho, em vez de pecar, você fala: Espírito Santo, você está aqui perto de mim. Meu amigo, eu quero falar com você. Eu quero estar perto de você. E você orar, você buscar as coisas de Deus, ao invés de buscar aquilo que você tem buscado. Vem e toma o teu lugar. Ao invés de viver aquilo que você tem vivido.
Você tem feito tudo o que você tem feito, cara. Você tem pecado todo o jeito que você tem pecado, porque te falta Deus. Porque te falta Deus. Você fala, Kleber, mas eu tenho um ministério já. Eu sou crente há 10 anos, 15 anos. Eu sou cristão há tanto tempo. Meu, por causa desse 1%, desse pecadinho, dessa coisinha que você não quer se dispor, você vai para o inferno, crente ou não, cara. Você vai para o inferno, crente ou não. Muda de vida, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando no seu coração agora e te trazendo a luz.